this rage and poison pride. I know the weakness, I know the pain, I know the fear we do not name, and the one who comes to find me when my time is through. I know you, yeah, I know you. Israel Adesanya, um verdadeiro gênio das artes marciais, mestre da trocação, nigeriano, mas naturalizado na Nova Zelândia, Adesanya, conhecido como The Last Style Bender, possui uma longa carreira nas artes marciais, em diferentes modalidades, boxe, kickboxing e MMA. E embora sua trajetória no MMA tenha sido a mais sucedida e a mais popular, a maior parte de sua carreira foi nos ringues de kickboxing, onde ele conseguiu uma marca impressionante de 75 vitórias em 80 lutas, além, claro, dos vários cinturões que ele conquistou no caminho. Mas como já ficou bem claro nesse quadro, todo grande lutador, todo grande campeão possui o seu grande rival, e com Adesanya não é diferente. Mas no caso dele, esse rival foi além das barreiras de um esporte e se tornou a grande pedra no sapato do talentoso nigeriano. E essa pedra no sapato foi o brasileiro Alex Pereira, mais conhecido como Poatan. Natural de São Bernardo do Campo, São Paulo, Poatan tem uma origem humilde, onde começou a trabalhar em uma borracharia aos 12 anos de idade. Antes disso, ele também já ajudou seu pai como servente de pedreiro e teve também outros empregos. Poatan também teve uma adolescência difícil, já que conheceu o álcool muito cedo e acabou se tornando um alcoólatra antes mesmo dos 18 anos de idade. Mas foi a vontade de querer superar esse vício que o motivou a entrar nas artes marciais. E aos 21 anos de idade, ele começou os treinos no kickboxing, onde surpreendeu pelo talento. Mesmo com pouquíssima experiência na arte marcial, ele conseguia bater de frente com muitos atletas experientes. Deixando o álcool de lado e todos os problemas para trás, Alex finalmente abraçou as artes marciais e seguiu com a carreira no kickboxing, onde adotou o apelido de Poatan, que significa mão dura na língua tupi-guarani, uma homenagem à sua descendência indígena. Assim como Adesanya, Poatan teve uma brilhante carreira no kickboxing, viajando o mundo para lutar em diversos eventos da modalidade. E como os dois estavam lutando na mesma categoria de peso, a chance de se encontrarem em algum lugar do mundo eram altíssimas. E como esperado, isso aconteceu. No evento chinês Glory of Heroes, os caminhos dos dois especialistas finalmente se cruzaram e eles se enfrentaram pela primeira vez no evento que ocorreu no dia 2 de abril de 2016. Adesanya tinha 26 anos de idade e vinha de uma fase impressionante de 18 vitórias seguidas, enquanto Poatan, aos 28 anos, tinha apenas 15 lutas no esporte. Na época, nenhum dos dois eram tão conhecidos assim, tanto que a luta sequer foi no card principal da noite. Os envolvidos mal sabiam que esse seria o primeiro capítulo daquela que se tornaria uma rivalidade histórica, que se estenderia por dois esportes diferentes. E agora, pela primeira vez no quadro Lutas Históricas, vejam os melhores momentos em vídeo da primeira luta entre Israel Adesanya e Alex Poatan no kickboxing. Yeah, it's our time to shine.
Yo, that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts cause I'm too lost. Off, the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And no, I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than work some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting ill. Forgotten souls, so stop, drop, and roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fold, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she holding shit, talk to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping down, no, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rockin' on. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't here to make friends. Yeah. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down cause we're blowing up. Words like a weapon, attack with no questions. In my own section and they still disconnected cause their mind's been infected and they're filled with objection. Too filled for recollection so we're losing all attention. They don't know I'm in contention cause I'm gaining their attention. Cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension. In my passion, my profession, I'm attacking my obsession. Taking action and progressing. I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies, I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top, but my mind stay present. Don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. They tell me all the same, told me I won't make a name. But it's not about the fame, it's about keeping me sane. So I stay within my lane, feel my blood pump through my veins. Feel adrenaline, no pain, welcome all to my domain. Yeah. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't here. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't here to make friends. Após um duelo excelente de 3 rounds, Alex Poatan saiu vencedor por decisão unânime dos juízes. Ao menos, esse foi o resultado oficial do confronto, já que muitas pessoas, muitos especialistas e principalmente o próprio Israel Adesanya discordam até hoje desse resultado. Aquela foi apenas a 3ª derrota da carreira do Stylebender no kickboxing. Então, apesar do resultado, Adesanya já havia sentido o gosto da derrota antes, então ele seguiu em frente com a carreira e entrou em uma ótima fase de 7 vitórias seguidas, em um impressionante espaço de tempo de 6 meses. E o mais impressionante é que Adesanya também já ostentava uma carreira experiente no MMA naquela época. Até maio de 2016, ele tinha um cartel invicto de 9/0, mas depois de maio ele resolveu fazer uma pausa no MMA e focou apenas no kickboxing. E foi nesse período em que ele conseguiu emplacar as 7 vitórias seguidas. Na última dessas vitórias, ele conseguiu a chance de disputar o cinturão peso médio do maior evento de kickboxing do mundo, o Glory, onde enfrentou o holandês Jason Wilnis, que também já havia vencido Alex Poatan no passado. A Adesanya enfrentou Wilnis em janeiro de 2017 e acabou sendo superado pelo holandês, sofrendo assim a 4ª derrota de sua carreira e perdendo a chance de ser campeão peso médio do Glory. Após a derrota, Adesanya
Adesanya já começou a planejar sua transição total para o MMA, sabendo que havia uma grande possibilidade dele realizar seu sonho de lutar no UFC. Mas antes de fazer a sua transição para o MMA, Adesanya tinha um último compromisso no kickboxing, um reencontro com seu velho inimigo, Alex Poatan. Novamente lutando pelo Glory of Heroes, Israel Adesanya e Alex Poatan fariam uma revanche no kickboxing. Dessa vez, o evento foi marcado para março de 2017, em São Paulo. Para essa revanche, Poatan também vinha de derrota. Na verdade, desde a primeira luta com Adesanya, ele só lutou 2 vezes, vencendo Junior Alpha no Brasil, mas na sequência sendo derrotado pelo ucraniano Artur Kishenko. Com ambos vindo de derrota, chegou a hora do acerto de contas, a chance de vingança para Adesanya e consolidação para Poatan. Mais uma vez, confiram os melhores momentos da segunda luta entre Israel Adesanya e Alex Poatan. Drop it. Drop it. Pela primeira vez em toda sua carreira, Israel Adesanya havia sido nocauteado. Brutalmente nocauteado. Um nocaute tão devastador que o nigeriano precisou de um balão de oxigênio para se recuperar. Um resultado infeliz para o Stylebender, não apenas pelo nocaute em si, mas porque ele estava dominando a luta e quase nocauteou o brasileiro em alguns momentos. Mas no fim, Poatan prevaleceu mais uma vez, com aquela que se tornaria uma das vitórias mais importantes de sua carreira no kickboxing e que futuramente serviria como passaporte para o brasileiro entrar no UFC. Após a segunda luta, os dois seguiram caminhos diferentes. Adesanya deu adeus ao kickboxing e finalmente fez a sua transição completa para o MMA em julho, conquistando o cinturão peso médio do UFC e do Rex Fighting. Já Poatan seguiu no esporte e sofreu uma nova derrota para o tunísio Yusri Belgário, em uma eliminatória para disputar o cinturão peso médio do Glory. Mas após uma nova vitória, ele finalmente disputou esse cinturão e no dia 14 de outubro de 2017, Alex Poatan se tornou o novo campeão peso médio do Glory e chegou a defender seu cinturão ainda em 2017 em uma revanche contra Belgário. Como esperado, Adesanya foi contratado rapidamente pelo UFC, e por causa de sua longa bagagem no kickboxing e por seu cartel invicto de 12/0 no MMA, ele chegou como uma enorme promessa para a categoria dos médios. Adesanya superou as expectativas e teve uma impressionante campanha em 2018, realizando 4 lutas pelo UFC e escalando rapidamente o ranking da categoria dos médios, batendo em sequência Robbie Wilkinson, Marvin Vettori, Brad Tavares e finalmente Derek Bronson. Essa última colocou o nigeriano na elite da categoria, com menos de um ano competindo na organização. Além disso, com seu carisma e sua personalidade fora do octógono,
Adesanya rapidamente se tornou uma grande estrela no UFC e se aproximava cada vez mais do cinturão. Enquanto isso, Poatan lutou apenas 2 vezes em 2018, defendendo seu cinturão em uma trilogia contra Belgário e outra contra Simon Marcos. Poatan, no entanto, esteve bem concentrado nos passos de Israel Adesanya no UFC. Vendo que Adesanya estava fazendo sucesso no MMA e sendo cada vez mais conhecido no cenário mundial, o brasileiro fazia questão de relembrar a todos do passado entre os dois, e a cada vitória de Adesanya no UFC, ele postava uma foto da segunda luta entre os dois, uma foto do nocaute. Já Adesanya tentava dar o mínimo de importância possível para Poatan, até fazendo parecer que nem sequer lembrava o seu nome. And then things go wrong. You had a kickboxing fight. Was it in Glory? Yeah, no, that was the one with in Brazil, with what's yeah. his name, Alex. He knocked me out at the 3rd round after he got rocked in the 2nd round. After my UFC debut, he put like a contract up, like he's coming to the UFC as well. I'm like, all right, make your way up. I'll fuck him up, 100%. É curioso como o ano de 2019 foi o ano mais importante para a carreira de ambos, no MMA e no kickboxing. E pela primeira vez desde 2017, os dois se encontrariam novamente. Em fevereiro, Adesanya lutaria em uma eliminatória para disputar o cinturão do UFC contra o lendário ex-campeão da categoria, Anderson Silva. E para se preparar para enfrentar o Stylebender, o Spider chamou o último homem a vencê-lo para a preparação, Alex Poatan. Adesanya fez pouco caso com a presença de Poatan na equipe de Anderson e disse que não se importava. Na luta em si, Adesanya superou seu ídolo em uma grande luta e ganhou a chance de disputar o cinturão dos médios no UFC. Mas devido a uma lesão do então campeão Robert Whittaker, houve uma mudança de planos. O nigeriano teve que disputar o cinturão interino contra Kelvin Gastelum. Após uma grande batalha, Adesanya venceu a luta e conquistou o cinturão interino. Seu próximo passo seria unificar os títulos com Whittaker. Curiosamente, Poatan também disputou um cinturão interino no Glory. Em maio, ele subiu de categoria, conquistando o cinturão interino dos meio pesados do Glory. Dessa forma, o brasileiro fez história e foi o primeiro duplo campeão da história da organização. Voltando ao UFC, Adesanya também fez história, e diante do maior público da história do UFC, com quase 60 mil pessoas presentes no estádio da Marvel na Austrália, o nigeriano atropelou Robert Whittaker e realizou seu sonho, se tornando o novo campeão mundial do UFC. Em 2020, Adesanya começou sua consolidação como campeão dos médios. Ele defendeu seu cinturão 2 vezes, contra Yoel Romero e Paulo Borrachinha. Com essa crescente, Adesanya passou a ser um dos lutadores mais populares do mundo e um dos mais bem pagos do UFC. Uma sensação mundial. E quanto mais a fama de Adesanya aumentava e ele continuava invicto no MMA, defendendo seu cinturão de novo, mais uma luta em especial ganhava mais notoriedade. A última derrota de Adesanya no kickboxing, a derrota por nocaute para Alex Poatan. Cada vez mais a segunda luta entre os dois ficava mais conhecida, e com isso muitos sonhavam com a chegada do brasileiro no UFC, como o único grande desafio para o nigeriano. E sabendo que estava ficando cada vez mais conhecido por causa dessa vitória, Poatan já planejava a grande mudança de sua carreira, a sua transição completa para o MMA. O brasileiro já tinha uma curta carreira de 2 vitórias e 1 derrota no esporte, mas não lutava lá desde 2016. Agora ele iria não só voltar a competir, mas deixaria o kickboxing para lutar apenas no MMA. A missão: ir atrás de Israel Adesanya. E algo que motivou bastante o brasileiro foi essa entrevista que Adesanya concedeu em 2020. At the end of the day, no one knows who the f he is. When I'm world champion, when I'm a legend, he's gonna be at some pub talking some shit about I beat that guy one time. Em outubro, Poatan assinou com o LFA, uma das principais pontes para o UFC, e ele fez seu retorno ao MMA de forma triunfal, nocauteando Thomas Powell com um dos melhores nocautes de 2020. Essa vitória fez um barulho imenso no mundo das lutas, pois agora havia uma possibilidade real de Poatan chegar no UFC e reencontrar Adesanya. E sabendo da narrativa entre os dois e no potencial que essa rivalidade poderia gerar, o UFC rapidamente colocou Alex Poatan no topo da sua lista de desejos. Em setembro de 2021, finalmente aconteceu. Poatan
foi contratado pelo UFC. E não poderia ter sido em um timing melhor. Adesanya estava carente de novos desafios na categoria. Ele se provou um campeão tão dominante que venceu todos os lutadores da elite, e alguns ele já tinha vencido 2 vezes. Era o momento perfeito, um desafio à altura do campeão dominante, nada menos do que o seu último algoz no kickboxing. Sabendo disso, o UFC promoveu Poatan rapidamente ao topo. Ele estreou com um nocaute sensacional contra o grego Andreas Mihailidis e depois venceu o compatriota Bruno Blindado. Na sequência, Poatan já enfrentava um membro da elite dos pesos médios, o americano Sean Strickland. Quem vencesse esse combate iria disputar o cinturão contra Adesanya na próxima luta. E para preparar o terreno, o UFC colocou Adesanya e Poatan para lutarem na mesma noite, em julho de 2022. Adesanya defenderia seu cinturão mais uma vez contra Jared Cannonier e Poatan enfrentaria Strickland no mesmo card. E de forma chocante, Poatan não tomou conhecimento de Strickland e apagou o americano no primeiro round. Bom, muitas pessoas falam das 2 vitórias que eu tive contra o Israel Adesanya. Eu bati no 4 do ranking, então eu mereço disputar o cinturão. Ileso de sua luta, Poatan deixou o vestiário e sentou na primeira fileira para assistir a luta de Adesanya. E sem surpresas, o nigeriano dominou Cannonier e defendeu seu cinturão mais uma vez. We know who's next, that Poatan, porra. Trust me, next time I put you on skates, you're gonna get frozen like Elsa. E assim, pela terceira vez em um segundo esporte diferente, Israel Adesanya e Alex Poatan estavam mais uma vez em rota de colisão. A terceira luta foi marcada para o UFC 281, que ocorreria em novembro de 2022 em Nova York. Dessa vez, Adesanya tinha a vantagem territorial. Ele era bem mais experiente no MMA do que Poatan. O nigeriano tinha 24 lutas no esporte, enquanto Poatan apenas 7. Mas o brasileiro tinha a vantagem emocional, psicológica. A pressão estava toda em cima do Adesanya, que tinha que enfrentar seu maior carrasco mais uma vez e provar ao mundo que pode vencer o brasileiro. E era visível que o campeão aparentava um certo desconforto ou agia de forma diferente quando Poatan estava por perto. Finalmente, na pesagem, os dois ficaram cara a cara mais uma vez. 6 anos depois, uma luta que serviu apenas para preencher um card preliminar de um evento chinês de kickboxing, agora era o combate mais importante do ano na maior organização de MMA do mundo, o UFC. A trilogia começa a todo vapor. Poatan surpreende Adesanya com um chute voador que passa no vazio. Os dois iniciam seus ataques com chutes baixos e depois começam a se soltar mais na luta, trocando chutes. Adesanya aplica o primeiro golpe mais efetivo, um direto certeiro que faz Poatan perder o equilíbrio. O primeiro round segue equilibrado. Poatan tenta encurralar Adesanya na grade, mas o campeão escapa pelo clinch. Na reta final, Poatan tenta mais uma vez encurralar Adesanya, mas é surpreendido por um direto certeiro que quase o derrubou. Adesanya sente o cheiro de sangue e tenta encerrar a luta, mas o gongo acaba salvando o brasileiro de ser nocauteado no primeiro round. 1-0 para Adesanya. O nigeriano começa o segundo round com mais confiança. Poatan continua tentando cercar Adesanya na grade, mas sem sucesso. Adesanya continua tendo sucesso com golpes retos e acerta um chute alto. Poatan responde e acerta um jab pesado no rosto. Mais um jab e Poatan encurrala Adesanya no clinch. Os dois se soltam e Adesanya volta a acertar um duro direto no brasileiro. Poatan encurrala o campeão novamente e acerta duros socos com a mão da frente. Agora um direto do Poatan faz Adesanya perder o equilíbrio. Em perigo, o campeão vai ao clinch. Na reta final, um chute alto certeiro de Poatan balança Adesanya. Ele recua e nesse momento, Poatan surpreende e aproveita a oportunidade para quedar o campeão, finalizando o segundo round ao seu favor. O placar agora é 1-1. O terceiro round começa. Os dois voltam a trocar chutes. Adesanya conecta novamente o jab direto. Poatan encurrala Adesanya de novo e acerta uma dura joelhada na linha de cintura. Adesanya sentiu. O brasileiro parte para o ataque, mas o campeão surpreende e aplica sua primeira queda em sua carreira no UFC e passa a trabalhar no ground and pound pela primeira vez na carreira. Adesanya conecta duros golpes no desafiante e passa o restante do round dominando e golpeando Poatan no solo, assumindo
assumindo mais uma vez a liderança na luta. Fim do terceiro round, o placar agora é 2-1 para Adesanya. Poatan começa o quarto round aparentemente mais cansado. Adesanya cresce na luta. Mais uma vez, Poatan consegue encurtar e encurrala Adesanya na grade, mas o campeão devolve o mesmo direto que quase encerrou a luta no primeiro round. Adesanya segue inteiro na luta. Poatan ainda não ofereceu perigo algum para o campeão nessa parcial da luta. Enquanto isso, Adesanya tem seu melhor round desde o início do combate. Fim do quarto round. O placar agora está 3-1 para Adesanya. Cansado, Poatan estava praticamente perdido na pontuação. Somente um nocaute poderia salvá-lo da derrota, enquanto Adesanya só precisava sobreviver o quinto e último round para manter seu cinturão por pontos. Tudo parecia perdido para o brasileiro, mas então seu treinador e ex-campeão do UFC, Glover Teixeira, mandou um último comando para o seu pupilo. 5 minutos para você ser campeão mundial, Poatan. 5 minutos, Poatan. Tem que chegar, tem que pegar. Tem que nocautear, ele é o campeão, tem que nocautear, vambora. É o último, vai ser campeão do mundo, vai ser campeão do mundo, vambora. Busca lá dentro, busca lá dentro. Poatan vem para o quinto round como uma fera que acabou de sair da jaula. Ele precisava aproveitar a primeira brecha que encontrasse para definir a luta. Só assim, ele seria campeão mundial. A primeira brecha aparece quando ele defendeu um chute baixo de Adesanya, que sentiu a perna e tropeçou. Poatan tenta ir para cima, mas o campeão se defende. Faltando 3 minutos para o fim da luta, Poatan encurrala Adesanya na grade de novo. E finalmente, o cruzado de esquerda, o mesmo golpe que derrubou Adesanya na segunda luta, encontra seu alvo. Adesanya é atingido e fica em apuros. Poatan parte para o ataque final. Adesanya está completamente desnorteado e tenta de tudo para sobreviver. Poatan não dá espaço e busca sua vitória. Sem respostas de Adesanya, o árbitro interrompe a luta e o cinturão dos médios vem para o Brasil.